Muitas pessoas me perguntam sobre métodos alternativos de secagem. Geralmente eu faço minha secagem com ambiente controlado, mas muitas pessoas não têm essas condições. E muitas pessoas acabaram que me enviando sobre um método chamado Lotus Drying Technique, que nada mais é do que pegar um saco de papel, colocar os seus buds logo após colher e deixar para secar na sua geladeira frost free. Só que, será que esse método realmente funciona? Será que ele é eficaz? Será que vai dar certo? Eu pensei, acabei de colher, tá aí o momento perfeito para testar essa parada. Já peguei um saco de papel, minha geladeira já está lá funcionando e também peguei um Inkbudzinho, que nada mais é do que um medidor de temperatura e umidade que fica conectado no seu Wi-Fi e que vai salvando dados. Aí eu pensei, vou colocar ele dentro do saco também, para a gente ter a temperatura e a umidade ali dentro dos buds, que vai ficar dentro da geladeira, dentro desse saquinho. Então acho que vai ser um experimento bem legal. Tô animado para ver se vai funcionar. Então, tá animado também? Já deixa o like, se inscreve no canal. Agora, bora para esse experimento aí. Chama! Então show, galera. Pra gente fazer a comparação, essas plantas que eu acabei de colher, óbvio, galera, eu não colho com a luz ligada, tá ligado aqui somente pra gente fazer esse vídeo. Vou pegar esse ramo aqui, que é um dos ramos principais da Trap Queen, que é uma planta mais gordinha. Eu acho que vai ser um teste de secagem mais interessante. Vou deixar todo o resto da planta secando da forma como geralmente eu faço, que demora entre 10 a 14 dias. E a outra parte vai para a geladeira para o nosso experimento. Então, bora lá! Então, show! Como falou que era cerca de 30 gramas por cada sacola de papel, cara, eu acho que meio que tem isso aqui. Vai ser meio que no olho. Então, bora lá! Show, galera! Para o nosso teste ser mais fidedigno, eu vou pesar aqui as flores, só para a gente ter uma noção do peso delas antes e depois do peso delas depois, até para a gente saber se a secagem foi finalizada certinho ou não. Então, show, galera! Exatas 32,8 gramas de flores aqui para o nosso teste, que a gente vai fazer o Lotus Drying Technique. E para a gente acompanhar como é que vai ficar a umidade e a temperatura aqui dentro da nossa geladeira frost free, vou estar utilizando o Inkbud IBS TH3. Então, coloquei aqui. Agora eu vou grampear e vamos para a geladeira. Chama! Então, show, galera. Como minha fonte não fala qual o andar da geladeira frost free colocar, vou colocar no meio e também uma recomendação virar o saco a cada dia, né? Balançar ele um pouco. Então, eu vou seguir dessa forma. Bora lá! Show, galera! Exatos 5 dias, né, que a gente já tá fazendo esse experimento. Vi aqui, ó, as flores estão bem bonitas, mas ainda não tá sequinho, né? Dá pra ver que, por exemplo, ó, tem algumas folhas que quando tá realmente muito seco e tá no ponto, quebraria. Dá pra ver que o galho ainda tá um pouco molenga, é porque ainda tem um pouco de água aqui dentro, né? Mas, galera, achei por enquanto bem interessante, né? Tá secando, né? Tá secando ainda. Olha como é que esse bud tá lindo, galera. Olha como é que ele tá lindo. Mas, galera, vai ter que ficar mais alguns dias ali na geladeira. Vamos ver o que a gente já tem de dados aqui no meu aplicativo de celular da Inkbud. Eu já dei uma olhadinha antes e fiquei bem surpreso com os valores. Então, vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu abrir aqui o app. E olha lá, nosso dispositivo está online. Então, vamos ver aqui quanto tempo ficou variando a nossa umidade. Ele já até acabou de medir aqui a umidade desse momento, né? Que é essa aqui, ó, 2,50, que é exatamente agora. Estamos 2,52. Então, ó, a umidade fora aqui, fora da geladeira, a umidade depois que a gente abriu o saco já tá 82%. E o legal é que basicamente a umidade, cara, quando a gente vai analisar, ela dá uma certa variada. Eu acho que a partir do momento que você abre a geladeira, entra um pouco de umidade. Abre a geladeira, entra um pouco de umidade. Mas a umidade, ela ficou variando ali. Ela pegou ápices de 70%, né, conforme vocês podem ver aqui no gráfico. A umidade pegou ápices de 70% e ela pegou baixos de 40% ali quase, né?
Teve momentos muito baixos que ela atingiu 30% de umidade. Então, ó, momentos tipo esse de agora que saiu da geladeira, bateu 80%. Então, dá pra ver que a secagem na geladeira, ela funciona, deu uma secada, né? Ainda não está finalizada, tô achando que vai precisar mais do que 5 dias, mas tem sim uma variação da umidade ali dentro da geladeira, né? A umidade nesse estágio, ó, ficou como mínimo 31, a média 56, uma média relativamente até boa, né? Geralmente a gente faz a secagem ali trabalhando nos 60% para não secar tão rápido. Então aqui eu imagino que mais uns 3 a 4 dias essas flores vão estar prontas. Até que me surpreendeu essa secagem, mas eu ainda não vou dar minha opinião final, veredito, pois ainda não está seco. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que as flores estão aqui em detalhes. Vou deixar na geladeira mais uns 3 dias e depois a gente vem ver de novo. Show? Tá curtindo o experimento? Deixa o like aí, pô. Dá essa moral. Chama! Salve, salve, galera! Fazem exatos 10 dias que nosso teste maluco está ali secando na geladeira. E aí, vamos ver como é que ficou aqui, afinal? Se tá secando ou não? A gente fez o teste ali de checar com cerca de 5 dias. As plantas pareciam ter secado legal. Vamos ver agora, né? Primeiro, eu queria mostrar também alguns dados e eu estava analisando. Tem alguns pontos que a umidade sobe muito ali dentro da geladeira. Quando a gente abre a geladeira, quando coloca muita coisa ali na geladeira. Também depende muito do posicionamento desse saco ali na geladeira também, tá? Que a umidade pode variar dentro da própria geladeira. E ontem que faltou luz, faltou umas 3 horas de luz, a gente vê que ficou aqui alguns picos de umidade batendo em 80%. Então, se faltar luz, é muito provável que essa umidade vai subir. Mas a umidade média, ao longo desse tempo todo, foi 56%. A mínima, 31%, então tem momentos que vai ficar bem seco. E a máxima, tipo esse que faltou luz, bate 82%. Enfim, dados e mais dados, mas vamos ver as plantinhas, né? Ó, diria que agora tá bem mais sequinho, galera, do que quando tava com 5 dias. Tá bem mais sequinho. Deixa eu abrir aqui esse saco. O aroma ainda está com o aroma da Trap Queen, que é bem característico, né? Que vai um pouco para esse abacaxizinho fermentado de abacaxi. Tô conseguindo sentir bastante cheiro da clorofila ainda. Um certo receio meu de colocar as coisas na geladeira é o quê? Podia afetar um pouco o gosto, né? Igual, sabe quando a gente coloca uma água, copo d'água, colocou um copo d'água ali na geladeira. 2 horas você vai beber depois, cara, tá meio estranho aquele copo d'água, tá com um gosto diferente. Eu tenho um pouco desse receio. Mas galera, secou, olha como é que tá o barulhinho. Olha como é que tá bem sequinho, o barulhinho tá bem crispy. Essas folhinhas estão bem sequinhas também. Eu acho que daqui a gente já pode realizar a trima. Ó, realizar a trima para finalizar. Eu diria que isso aqui tá quase seco ou a ponto de estar seco. Também vou trimar, né, e pesar elas para ver quanto por cento de água que elas perderam nesses 10 dias aí de geladeira. E lembrando que ontem, né, eu tive essa pequena questão com a geladeira de ter ficado algumas horas aqui sem luz, né, cara? E você tem que lembrar que a geladeira, ó, tá subindo um cheiro de trap muito bom, cara. Ela tá bem resinadinha, tá bem, ficou durinha, ficou, diria assim, no ponto. Olha. E não tô sentindo nela um cheiro que eu imaginei que iria sentir. Senti um cheiro de geladeira nela. Não senti esse cheiro nela. E ela tá trimando bem simples aqui, né? Galera, tá trimando, tá funcionando. Ó, tô tirando as folhinhas aqui, as folhinhas estão bem sequinhas já. Eu acho que daqui já pode ir pro pote, né? E eu vou ter que fazer aquele outro teste lá, que vocês estão ligados, que é o teste do sabor, para ver se também tá pronto. Mas eu diria que a secagem basicamente foi. Eu poderia deixar mais um dia, no máximo 2, E uma coisa também importante lembrar para vocês sobre esse processo de secagem é que as flores, elas vão atuar como uma esponja, galera. As flores, elas atuam como esponja. Se tá num ambiente mais seco, Cadu, uso ar-condicionado aqui no meu escritório, deixo geladão, fica 50%. As suas flores, se você deixar ali ela no ambiente, in natura, vão perder a umidade que está dentro delas para o ambiente. Cadu, tô num ambiente aqui em Niterói.
aqui é 80, 90% ambiente, temperatura aqui ambiente, umidade ambiente é 80%. Tá 80% aqui. Se eu deixar essas flores aqui assim, expostas, elas vão absorvendo água e já elas vão ficar mais molhadinhas. Então as flores, elas atuam, galera, como essa esponja aqui. Eu vou fazer essa trima só pra gente ver, mais ou menos em média, quanto que perdemos de massa e quanto que a gente perdeu de água também, né? A gente vai ter um cálculo ali de água, mas também teve essa pequena perda de massa aqui, que foram essas pequenas folhas que secaram e que eu vou congelar, né? Essas folhinhas que a gente tira, a gente pode fazer um icezinho com elas. Então eu vou acelerar aqui o vídeo, fazer minha pequena trima e já volto com vocês. Show, galera! Eu pesei as flores, deu cerca de 12,8 gramas. O ideal aqui, para a gente estar perdendo cerca de 70% de água dessas flores, seria isso pesar algo entre 8 a 9 gramas. Então acho que ainda tem mais um pouquinho de água aqui que dê para tirar dessas flores. Por mais que elas estejam crocantinhas e com esse aspecto seco, ela ainda pode estar com um pouquinho de umidade interna. Show? Então por isso que é bom a gente às vezes pesar para ter essa noção. Eu vou deixar mais um dia para ter certeza que elas estão no ponto que eu gosto que elas estejam. Então, amanhã, muito provavelmente, vou pesar novamente e aí a gente também vai provar. Será que secar na geladeira afeta o sabor ou não? Fica comigo mais um pouquinho, estamos quase lá! Salve, salve, galera! Então, hoje, 11º dia do nosso grande teste, secagem na geladeira. E aí, funcionou, não funcionou? Galera, eu diria, que funcionou sim, perfeitamente, galera. Perfeitamente, as plantas estão bonitas, resinadas, cheirosas, sequinhas. No final do teste, acabou com cerca de 11,5 gramas, né? A gente começou com 32,8, então perdeu aí aproximadamente algo aí de 66%, né, do peso. Geralmente perde o quê? 70, 75, fica entre essa faixa. Mas, cara, gostei do resultado, gostei do processo. Talvez demorou mais na minha geladeira do que em outras geladeiras. Eu acabei notando isso. Por quê, Cadu? Porque a gente colocou o Inkbird lá. Então tinha um medidor de temperatura e de umidade medindo ambos, né, temperatura e umidade, e armazenando todos esses dados aqui. Então a gente pôde acompanhar quanto é que estava a temperatura e a umidade lá o tempo todo. E eu moro num local que é mais movimentado, né? Então, cara, abre muita geladeira. Sempre que abre a geladeira, a umidade toma maior spike. Fechou a geladeira, ela mantém, vai secando, vai ficando mais seco. Dependendo também da posição que você coloca esse saco lá na geladeira, cara, você vai também ter resultados diferentes ali de umidade, beleza? Então, isso também importa, o local que você colocou as suas flores para secar. Tenta não deixar perto de nada que está transpirando muito ali dentro, beleza? Ali na parte das frutas, dos legumes, não acho que seja uma boa. Enfim, galera, a umidade ficou, em média, esse tempo, a média de umidade ficou aproximadamente 56,6%. Mínimo de 31%, máximo de 82%. E lembrando também que teve um momento, cara, e dá para ver isso aqui no próprio gráfico, teve um momento que faltou luz aqui em casa e aí a umidade na geladeira fica altona. A umidade fica alta, vai ficar a umidade alta aqui dentro também e lembra, é aquela parada. Era até um dos motivos de eu não estar querendo colocar na geladeira, porque a gente sabe que as flores elas funcionam como esponjinhas. Então elas absorvem a umidade se tiver muito úmido, mas também se tiver muito seco, elas vão perder essa umidade. Mas cara, não poderia deixar de ser um teste de verdade sem a tira-teima, mano. Vou ter que testar e vamos ver. Será que afetou o sabor? Porque eu também tenho aquela minha teoria, né? Caraca, deixei um copo d'água na geladeira, depois você vai beber essa água, você vê que tem um certo gosto de geladeira, né? Tem, fica ruim, fica ruim. Fica estranho. Então, eu quero testar isso aqui. Então, vamos lá pra gente fechar esse vídeo da melhor forma. Show, galera! Então, depois de fazer o teste da estufa com ambas as flores, tenho algumas conclusões, mas também tenho algumas inconclusões para trazer para vocês. Lembra que a gente escolheu uma planta e fez o teste dela, colocando parte para secar na geladeira e deixando a outra parte no meu ambiente controlado.
Show! As da geladeira, cara, ficou com um gosto muito bom. Realmente, é uma secagem, é um estilo que funciona. Então, pô, não tem um local para secar. Ah, tá muito quente, tá muito úmido. O que eu vou fazer agora? Eu moro perto da praia. Cara, às vezes essa gambiarra, cara, pode salvar as suas flores. Porque no final do dia, ali, funcionou, cara. Eu fiz o teste, gostei, as flores estão sequinhas, ficou legal. Não senti que afetou tanto o gosto assim. Mas tem que trazer um ponto também. A minha secagem ali num ambiente controlado, que eu tenho desumidificador, que eu tenho ar-condicionado, e eles mantêm a temperatura e a umidade também bem mais estáveis, eu acho que a geladeira, cara, o teste da flor, eu senti que ela ficou um pouquinho mais saborosa. Fiz um teste cego também, cara, e também saiu com essa mesma opinião. Eu acho que porque como não tem essa grande variação, pô, alguns momentos do dia a gente vê ali no Inkbird, né, vê ali no celular, no sensor, tem momentos que bate 27 graus de temperatura, talvez, pô, deixou a geladeira aberta demais, ou aquele momento, né, que faltou a luz e ficou quente demais, e tem esses momentos que fica seco demais, e momentos que volta para a umidade padrão, né, ficou na média 56. A gente gosta de secar 58 a 60 para não perder tanto terpeno assim. Mas teve momentos na geladeira que a umidade fica 30%, 35%, 40%, tem momentos que está 65%. Então acho que essa grande variação de umidade pode ter feito alguns terpenos se perderem nesse processo. Mas, cara, é uma diferença ali, você consegue notar a diferença, mas ambas no final estão boas. Então acho que a secagem na geladeira, para você que não tem a forma de secar ou tá passando por problemas, pô, clima tá intenso, pô, pode ser uma boa. Já testou na geladeira? Já testou secar a sua... Já testou secar a sua na geladeira? Conta aí suas opiniões, cara. E me fala, pô, qual o próximo teste que você quer que eu faça? Pô, Cadu Mythbusters tá online. Então, gostou do vídeo também, cara? Espero ter ajudado. Realmente testei, não sabia nada profundamente do método. Segui um guia básico, saí com resultados, tirei algumas conclusões, também fiquei com algumas confusões, mas a gente vai fazendo, vai aprendendo. E vamos ver o que a galera dos comentários vai falar, porque eles sempre expandem o conhecimento, né? Então, com certeza vai vir alguém aí que já seca na geladeira há mais de 25 anos e vai somar também na questão. Mas gostou do vídeo? Pô, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, comenta aí a ideia pro próximo também. Chama!